Bom dia, moçada, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre o envelhecimento da população brasileira e as consequências desse processo para o governo. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, moçada, o Brasil ele está evoluindo na sua transição demográfica e, sendo assim, a cada censo realizado pelo IBGE, constatamos o aumento do percentual de idosos na composição da população brasileira. E, na medida em que a população passa por um processo de envelhecimento, os gastos governamentais aumentam, com aposentadorias, pensões, saúde, e ainda há outros problemas, como, por exemplo, a possibilidade de faltar mão de obra no futuro, uma possibilidade que eu acredito que não acontecerá por causa do desenvolvimento de novas gerações de máquinas, robôs, a própria inteligência artificial, enfim. Mas há um problema que com certeza ocorrerá, que também é a queda na arrecadação de tributos, impostos. Sendo assim, a partir do momento em que a população passa por um processo de envelhecimento e os gastos governamentais com saúde, aposentadorias e pensões aumentam, consequentemente, se a arrecadação ela não supre esse aumento de despesa com a população idosa, o rombo no sistema previdenciário vai aumentar e as dificuldades do governo para honrar seus compromissos também aumentarão, razão pela qual eu acredito piamente que o governo brasileiro, no futuro, irá promover novas reformas no sistema previdenciário, de forma a reduzir o rombo do sistema previdenciário e, além da reforma, eu acredito que também o governo deverá mexer na carga tributária para que possa ter os recursos suficientes para atender às demandas da população da terceira idade. É dentro desse contexto que eu estarei trabalhando esse encontro e, como eu disse, espero que vocês entendam e gostem dessa aula. Esse assunto tem sido cobrado em concursos e, sendo assim, é de suma importância vocês terem a plena noção, o pleno conhecimento sobre o tema. Aqui nós temos as faixas etárias nos últimos 5 censos realizados em nosso país. Então, por exemplo, aqui em amarelo nós temos o percentual de jovens, lembrando que esse percentual de jovens que aqui está assinalado, ele corresponde a uma faixa de 0 a 14 anos, não a faixa tradicional de 0 a 19 anos. Então, aqui em 1980, nós tínhamos 38,7% da população nessa faixa, 91 caiu para 34,7%, 2000, 29,6%, 2010, 24,1%, 2022, 19,8%, constatando dessa forma que a queda dessa taxa relativa ao percentual de jovens de 0 a 14 anos está vinculada à própria desaceleração do crescimento vegetativo natural, ou seja, existe um vínculo estreito com as quedas das taxas de natalidade, consequentemente,
das taxas de fecundidade em nosso país nos diferentes censos. Um outro detalhe importante que vocês devem observar é que dentro desse período apresentado houve um crescimento do percentual da faixa etária de 15 a 64 anos. Então, em 1980, nós tínhamos 57,7% da população nesta faixa. Em 91 passou para 60,4%. Em 2000, 64,5%. 2010, 68,5%. 2022, 69,3% da população brasileira com idade estendendo de 15 a 64 anos. Essa faixa etária compõe a população em idade ativa. Razão até pela qual a janela demográfica ou bônus demográfico do Brasil se encontra aberto. Em todo esse período aqui assinalado, percebe-se que a janela demográfica estava e continua estando aberta. Agora, um detalhe: a população idosa acima dos 65 anos, lembrando que idoso é toda pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Mas, nesse gráfico, só está sendo abordada a população acima de 65 anos. Então, em 1980, nós tínhamos 4%, em 91, 4,8%, 2000, 5,9%, 2010, 7,4%, e agora, em 2022, ano de realização do último censo, o percentual de idosos com idade igual ou superior a 65 anos passou para 10,9% da população. Então percebe-se com muita clareza que o Brasil está passando por um processo de envelhecimento da sua população, razão pela qual isso gera uma grande preocupação ao governo em função da crescente demanda de recursos que devem ser deslocados para o atendimento das necessidades da população idosa em nosso país. Aqui nós temos a distribuição da população por faixas etárias de acordo com o número absoluto coletado no censo de 2022. Então, por exemplo, a população com mais de 60 anos correspondia em 2022 32.113.490 habitantes. Repare, 32 milhões, ou seja, mais de 15% da população brasileira em 2022 tinha idade igual ou superior a 60 anos. A população com idade de 15 a 64 anos, aquela que compõe a população em idade ativa, correspondendo em 2022 140.780.394 habitantes. E a população com idade de 0 a 14 anos, em 2022, correspondendo a 40.129.261 habitantes, aqui, portanto, um pouco abaixo de 20% da população brasileira em 2022 tinha idade entre 0 a 14 anos, configurando assim uma redução progressiva não só da população absoluta, composta por crianças e adolescentes com idade de 0 a 14 anos, assim como também o percentual dessa população na composição geral da população brasileira. Aqui nós temos a mudança no perfil da estrutura etária da população brasileira. Temos aqui a pirâmide etária do Brasil de 2022, quando você pode perceber claramente que a base da pirâmide etária, ela está sofrendo um processo de estreitamento. Claro que esse estreitamento da base da pirâmide etária se deve à queda das taxas de natalidade e fecundidade, que têm sido responsáveis pela redução do percentual de jovens na composição da população do país.
Do outro lado, o que nós estamos verificando é que o topo da pirâmide etária brasileira, se você pegar aqui a população com idade igual ou superior a 60 anos, que está nessa faixa, você já vai perceber que temos aí, né, um quantitativo bastante significativo, visto que o Brasil, como eu disse anteriormente, vem passando por um processo de envelhecimento da sua população e, em razão disso, esse processo de envelhecimento está provocando o aumento do percentual de idosos. Então, aqui eu escrevi isso. A queda da taxa de natalidade e o aumento da expectativa de vida da população brasileira mudaram o perfil da estrutura etária, onde a partir da década de 1970 temos a queda do percentual de jovens e aumento do percentual de idosos. Então, dentro desse contexto de crescimento do percentual de idosos, é que eu vou trabalhando essa aula que eu estou apresentando a vocês. Aqui nós temos o envelhecimento da população aumentará o rombo no sistema previdenciário. Então, isso aqui é uma estimativa feita até o ano de 2100, quando então o rombo no sistema previdenciário deverá ser de 25 trilhões 527 bilhões de reais. Então, repare, um rombo bastante significativo. Então, de acordo com as projeções feitas, as despesas do sistema previdenciário, que corresponde não só a aposentadorias e pensões, mas também corresponde à área da saúde, serão de 39 trilhões 273 bilhões, enquanto que as receitas projetadas ficarão em 13 trilhões 745 bilhões, tendo assim um saldo negativo de 25 trilhões 527 bilhões de reais. E sendo assim, ora, claro que vocês podem estar espantados com essa cifra, nós estamos em 2024. Então, daqui a 76 anos, essas cifras, apesar de serem altas, não são assim consideradas absurdas no seu quantitativo, se nós levarmos em consideração a inflação que irá se acumular nesse período e, consequentemente, né, o dinheiro, né, que corresponde a esse rombo de 25 trilhões 527 bilhões 800 milhões no final do século XXI, não representa o mesmo peso, né, que o rombo do sistema previdenciário representa na atualidade. Então, por exemplo, aqui você tem, né, as receitas e despesas, né? Repare que em 2024, repare aqui que o rombo projetado é de 326,2 bilhões de reais. Bilhões de reais, que tem uma representação significativa no PIB brasileiro. Então, 2,5% do PIB brasileiro será o rombo projetado para o sistema previdenciário no ano de 2024. É uma cifra bastante considerável. O governo vai ter que, através do seu Ministério da Economia, buscar mecanismos que permitam aumentar a arrecadação do sistema previdenciário, mas eu particularmente acredito que, se não mexer na estrutura do mercado de trabalho, dificilmente o governo conseguirá obter resultados expressivos no que diz respeito à queda ou diminuição do rombo do sistema previdenciário. Porque no Brasil nós temos milhões de brasileiros trabalhando na informalidade e boa parte desses trabalhadores que estão ocupados no setor informal, eles não recolhem para a Previdência, eles não pagam o sistema previdenciário, muitos que deveriam pensar no dia de amanhã, porque, ora, você pagar uma autonomia, pagar um valor X em cima do salário mínimo
para garantir amanhã e depois, caso você adoeça, sofra um acidente, ter recursos do sistema previdenciário, ou amanhã e depois você conseguir se aposentar através do sistema previdenciário, acontece que as pessoas elas não vislumbram essa possibilidade. A maioria das pessoas que se encontram na economia informal não pagam sua autonomia, não pagam o carnê da Previdência e daqui a alguns anos, chegando à terceira idade, à idade da aposentadoria, não poderão contar com recursos do sistema previdenciário. Então, qual é o problema de você ter aproximadamente 40 milhões de trabalhadores no setor informal? É justamente esse. A maioria desses trabalhadores não contribui para o sistema previdenciário, o que, consequentemente, reduz a arrecadação do sistema, o que também, por sua vez, irá contribuir para o aumento do rombo do sistema previdenciário brasileiro. Então, aqui nós temos a população em idade ativa, PIA, e a razão de dependência. Então, aqui nós temos em laranja, né, a população em idade ativa, que vai dos 15 aos 64 anos, e em azul nós temos a razão de dependência, que é a soma de toda a população que tem de 0 a 14 anos com aquela população com idade superior a 65 anos. Então você vai perceber que, dentro do contexto dessa projeção, repare que por volta da metade do século XXI, nós teremos, né, uma ampliação significativa da razão de dependência, e isso será provocado pelo aumento do percentual de idosos em nosso país, e você vai perceber claramente a redução do quantitativo de brasileiros que estarão na população em idade ativa. Lembrando que o IBGE projeta para o final do século XXI uma população de aproximadamente 177 milhões de brasileiros. Então, repare que se aqui, em 2022, nós tínhamos uma diferença significativa, 151 milhões de brasileiros dentro dessa faixa que nós consideramos população e idade ativa, e 65,4 milhões de brasileiros na razão de dependência, repare que mais do dobro da população dentro do contexto da PIA. Aqui nós temos essa diferença muito menor, ou seja, consequentemente, na medida em que essa diferença entre a população em idade ativa e a população dependente, que é a razão de dependência, aumenta, diminui essa diferença, consequentemente, também a gente pode projetar o aumento dos gastos governamentais com aposentadorias, pensões e saúde e a queda da receita do sistema previdenciário, o que vai justificar aquele rombo enorme que eu apresentei no slide anterior. Aqui nós temos a expansão dos empregos informais, reduz a arrecadação da Previdência. Então, na verdade, nós temos aqui a evolução da quantidade de empregos informais. Repare que em 2023 foram gerados 13,5 milhões de empregos no setor informal, onde a maioria dessas pessoas não contribuem para a arrecadação previdenciária, porque a maioria não paga o carnê do INSS e, consequentemente, isso acaba impactando na receita do sistema previdenciário, o que contribui também para o aumento desse rombo do sistema previdenciário no país. Essa oscilação aqui se deve à pandemia 2020, nós tivemos uma queda acentuada, em função, é claro, do lockdown, que levou muitas pessoas da economia informal a terem que ficar em casa e, em função disso, não podendo trabalhar, o que reduziu, consequentemente, a quantidade de pessoas na economia informal.
Aqui a gente tem outro gráfico que mostra a geração de empregos formais em 2023, né? Então, repare aqui, né, a quantidade de empregos formais que foram gerados, né? Então, nós temos aqui um percentual que diz que, variação em percentual, né? Que houve uma expansão de 3% em 2023 na geração de empregos formais, 38 milhões de brasileiros trabalhando com carteira assinada. Agora, repare só, num país que tem, né, uma população superior a 200 milhões de habitantes, onde aqui em 2022, 2023, mais do dobro, fazendo parte da população idade ativa, e apenas 38 milhões de brasileiros trabalhando com carteira assinada, o que subentende que se as empresas estiverem recolhendo direitinho a parte do empregado e a parte do empregador, isso gera recursos para o sistema previdenciário. Mas a gente sabe também que muitas empresas deixam de recolher a parte do empregado, a parte do empregador, por problemas econômicos, ficam em dificuldades financeiras, deixam de recolher, e isso também acaba impactando a receita do sistema previdenciário, o que também contribui para o aumento do rombo no sistema previdenciário. Então, seria necessário ampliar de forma significativa a quantidade de trabalhadores com carteira assinada e também, né, melhorar a fiscalização do sistema previdenciário para combater a sonegação do recolhimento do empregado e empregador, de forma a aumentar, né, a receita do sistema previdenciário, de maneira que se possa reduzir o rombo desse sistema e o governo, consequentemente, ter recursos também para deslocar para outros setores que são essenciais, não só setores da saúde, educação, assim como setores de infraestrutura, enfim, desenvolvimento de projetos interessantes para o crescimento da economia brasileira e por aí vai. Trabalhadores informais representam cerca de 40% da população ocupada, ou seja, então um número bastante expressivo, né? 40%, aqui nós temos o percentual, 40% da população ocupada, é esse número aí de aproximadamente 40 milhões de brasileiros que estão na economia informal, não recolhendo, né, a maioria não recolhe para o sistema previdenciário, e dessa forma, né, se esses trabalhadores, todos eles, tivessem, né, o carnê do INSS, recolhesse sobre 1, 2, 3 salários mínimos dentro das suas possibilidades, consequentemente a receita do sistema previdenciário seria muito maior e o rombo desse sistema seria menor. Aqui nós temos a taxa de desemprego no Brasil. O Brasil tem cerca de 8,6 milhões de desempregados, dado esse fornecido agora pelo IBGE no mês de março de 2024. Então nós temos aqui uma taxa de desemprego de 7,9%, que é uma taxa de desemprego que a gente pode considerar um pouco alta, né? Mas ela veio com uma trajetória de redução, agora no início do ano de 2024 aumentou um pouquinho, mas o governo acredita que essa taxa de desemprego vai recuar ao longo do ano, porque a economia está passando por um processo de aquecimento. O mês de março, aliás, no mês de março foram gerados 234 mil empregos com carteira assinada, que a gente pode considerar um bom número, e a tendência é que, a partir do momento que as obras do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e outros investimentos que estão sendo feitos no Brasil, os programas de auxílio à micro, pequena empresa, os programas governamentais de auxílio ao microempresário individual, o MEI, né, comece também a gerar investimentos através dessas linhas de financiamento, a tendência é que haja uma expansão do mercado de trabalho e, consequentemente, a taxa de desemprego diminua, e com isso a arrecadação
do sistema previdenciário aumente, e isso fará com que talvez ocorra, e eu acredito que irá ocorrer, uma redução nesse rombo do sistema previdenciário. Vamos torcer para que isso aconteça, para que nós possamos, ter, por exemplo, uma economia em crescimento, em desenvolvimento, que gere empregos, que gere arrecadação de impostos, para que o governo, independente de quem esteja lá em Brasília, possa cumprir com as suas obrigações constitucionais. Aqui nós temos a população idosa no Brasil, a projeção para 2100, Essa população idosa, com idade acima de 60 anos. Repare que aqui já por volta de 2070, 2075, nós teremos aqui o ápice, quando então a população brasileira com idade igual ou superior a 60 anos estará chegando perto da casa dos 80 milhões de brasileiros. Ora, se a população brasileira projetada para 2100 é de 177 milhões, aqui em 2100 nós vamos ter aqui algo em torno de 75 milhões de brasileiros com idade igual ou superior a 60 anos, ou seja, mais de um terço da população brasileira será composta por idosos. E isso será um sério problema para o governo lá na frente. Por quê? Porque terá que dispor de recursos para arcar seus compromissos com o sistema previdenciário, aposentadorias, pensões e também com a saúde pública, porque as pessoas idosas adoecem com maior frequência, E eu já estou nessa faixa da terceira idade. Não estarei aqui no final do século, já estou com 65 anos, Enfim, já estou caminhando para o final da minha vida, E isso não me preocupa não, tá? Mas eu estou mostrando a vocês aqui a evolução, que a partir de, vamos dizer assim, de 2020, esse ritmo de crescimento da população com idade superior a 60 anos, de forma quantitativa, vai aumentar de maneira mais acelerada, e isso aumentando também os problemas do governo para arcar com os seus compromissos mediante a população da terceira idade. Aqui nós temos o aumento da população com idade igual ou superior a 65 anos, Isso aqui são dados do censo de 2022, apenas cuja a finalidade aqui é mostrar a vocês, que esse aumento foi considerável. Em 2003, 22,2 milhões de brasileiros com idade igual ou superior a 65 anos, ou seja, um pouco mais de 10%, 10,9% da população brasileira com idade igual ou superior a 60 anos, a 65 anos, Então, o que eu quero dizer com isso, e dentro do entendimento geral, espero que vocês possam alcançar a magnitude desse problema, porque não é só o sistema previdenciário. Nós temos a questão da saúde, como eu disse, as pessoas idosas adoecem com maior frequência, sendo assim, haverá uma sobrecarga muito grande no sistema de saúde, então o governo terá que disponibilizar mais recursos, não só para o sistema previdenciário, assim como para o sistema de saúde, no momento em que a população absoluta estará diminuindo, caso as projeções feitas pelo IBGE estejam corretas, e isso vai gerar uma queda na arrecadação de tributos, e também poderá no futuro, e eu piamente não acredito que vá acontecer, a falta de mão de obra, porque, como eu disse, nós estamos na quarta revolução industrial, lá no final do século, deveremos estar na sexta ou na sétima revolução industrial, com robôs exercendo funções nos mais diferentes setores produtivos da economia. Então, as novas tecnologias irão suprir a queda da população absoluta e a menor oferta de mão de obra no futuro. E caso de fato venha ocorrer a falta de mão de obra, existem mecanismos como, por exemplo, adotar políticas de estímulo
a taxa de natalidade ou adotar políticas de estímulo à imigração, ou seja, facilitar a entrada de imigrantes para suprir a carência de mão de obra em determinados segmentos da economia. Eu acredito que isso não será preciso, mas eu não sou dono da verdade, eu não tenho bola de cristal, mas também eu tenho uma concepção de que o avanço tecnológico, o desenvolvimento de novas tecnologias, irá fornecer ao homem máquinas e robôs que estarão fazendo tudo que nós fazemos na atualidade. E em vários setores já estão fazendo, né, e no futuro farão muito mais. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dê aquela força, compartilhe o vídeo, se inscreva aí no canal, dê aquele like, isso não custa nada. Nem um segundo para você clicar nesse símbolo que é o like. Você sabe por quê? É a forma de você agradecer a contribuição que eu estou dando na sua preparação para concursos. E sendo assim, essa aula foi gravada no dia 1º de maio de 2024, Dia do Trabalhador. E eu estou aqui trabalhando, não a meu favor, mas a favor de você que está se preparando para um concurso militar, para um concurso de vestibular e para concursos públicos que serão realizados Brasil afora. No mais, moçada, um bom feriado para vocês, uma boa semana, que Deus proteja, ilumine todos vocês e suas famílias. E no mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!